Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast da Escola de Advocacia Criminal. Eu me chamo Felipe Maia Broeto, sou advogado criminalista e hoje nós teremos aí a grata satisfação de conversar com o nosso amigo Douglas Ibarra. O Douglas é advogado criminalista aqui em Cuiabá, Mato Grosso, um amigo querido, profundo conhecedor da temática, né? Douglas, que é mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que teve como orientador ninguém menos do que o Pier Paolo Cruz Bottini. Douglas, nos seus estudos de mestrado, chegou a desenvolver um trabalho sobre o bem jurídico penal como padrão crítico e critério legitimador das incriminações ambientais. E é justamente sobre a questão do bem jurídico que nós vamos trabalhar hoje aqui no nosso podcast, tentar trazer essas discussões, a princípio, um pouco mais teóricas para o nosso contexto, para o contexto dos advogados e trabalhar com esse ferramental teórico no nosso dia a dia, na nossa rotina. Douglas, é uma satisfação tê-lo aqui, agradeço muito por ter aceito o convite e fique à vontade aí, meu amigo, para desenvolver o tema aí e nos brindar aí com seus conhecimentos. Estamos aqui ansiosos para poder aprender com você, meu amigo. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. É uma grande honra participar desse projeto. Me parece que hoje é aí uma discussão inaugural, né, desse novo projeto. Então, muito me honra o convite. E ainda mais discutir sobre direito penal, que é sempre uma grande satisfação, né? A gente que lida com a área criminal, tanto no nível da advocacia quanto no nível acadêmico, a gente sempre se depara, e agora com uns 80 anos do Código Penal brasileiro, muitos são os dilemas, muitos são os debates, muitos são as problemáticas que poderiam ser enfrentadas no encontro dessa natureza. E discutir sobre bem jurídico é um assunto, é uma grande satisfação, não só pela a pouca experiência que eu tenho sobre o tema, até porque isso foi um grande norte do meu trabalho de mestrado, e eu acho que a ideia de bem jurídico, penso eu, que seja uma tarefa, que seja um ponto da dogmática penal irrenunciável para qualquer criminalista. Mesmo o colega que seja advogado, que não tenha ainda uma desenvoltura acadêmica, entender ainda que minimamente sobre a tese do bem jurídico pode lhe trazer novos influxos para novas teses e quem sabe a gente fazer história aí nos tribunais. Não é isso, Felipe? Então, quando a gente depara com a tese do bem jurídico, é bom que se diga que existe aí o que se tem em mira é uma teoria. A teoria do bem jurídico penal é uma teoria centenária, né? Muitos dos manuais que tratam do assunto vão, inclusive, trazer uma síntese evolutiva, porque foram vários os autores, foram várias as escolas penais que trataram desse assunto e trataram no intuito de caracterizar, né, o delito como uma lesão a alguma coisa, algo palpável que eu consigo visualizar com olhos desarmados, ou é um valor em si, ou é aquilo que inclusive foi uma das minhas conclusões no mestrado, que é uma síntese normativa de interesses. A parte dos debates acadêmicos, né, há inúmeros autores de referência que tratam não só no Brasil, mas também no exterior sobre essas teses. É bom que se diga que isso, a depender da concepção de bem jurídico que nós adotamos, nós podemos ter consequências variadas na hermenêutica de tipos penais específicos. E o debate que talvez gera grande polêmica é discutir a legitimidade dos bens jurídicos ou a legitimidade da teoria do bem jurídico como critério de legitimidade do direito penal supra-individual. Né? Quando eu me refiro ao direito penal subindividual, eu estou me referindo ao direito penal econômico, estou me referindo ao direito penal ambiental, estou me referindo ao direito penal tributário, ou seja, eu me descolo da criminalidade das ruas, né? Dos delitos patrimoniais,
dos homicídios, em que eu consigo visualizar com tamanha clareza o objeto de ofensa, né? E, portanto, a objetividade jurídica que está por trás do crime, e eu passo a entender que a ofensa no âmbito supraindividual, ela é pulverizada no seio da sociedade. Então, quando a gente vai mergulhar numa interpretação de tipos penais que estejam ali tentando trazer um certo controle social para valores que são muito caros para a sociedade, nós precisamos partir de premissas pouco desconhecidas para alguns, mas que já existem certa desenvoltura acadêmica que nos ajuda, inclusive, a delimitar o objeto de ofensa. Então, se eu vou para o direito penal ambiental, o que eu considero meio ambiente para fins penais? Até que ponto o direito penal ele vai ser legítimo para tutelar o meio ambiente? E a grande pergunta que fica é: será que o direito civil ou o direito administrativo não seriam ramos do nosso ordenamento que seriam capazes de trazer o controle social almejado? Às vezes isso é tão batido para nós que já lidamos com o direito penal de forma profissional, mas para o aluno, mas também para o aluno que está lá nos bancos da faculdade, que vai abrir o seu livro de direito penal, vai estudar os princípios e vai se deparar que o direito penal é subsidiário. O direito penal tem que sempre ser a última ratio. Mas será que na prática a gente consegue visualizar algum contexto de crítica, não só da legislação, mas também crítica da jurisprudência? Será que o direito penal está sendo a última ratio? Será que no cenário supra-individual, no âmbito do direito penal econômico, aí incluindo inúmeras vertentes, o ambiental, o tributário, etc., será que a gente consegue visualizar o direito penal como um ramo sendo a última ratio? Então, um grande exemplo disso que eu gostaria de destacar já é um tema um tanto consagrado na nossa jurisprudência, apesar de alguma relutância aí do STJ, que o limite para a sonegação fiscal no Brasil é de R$20 mil. Existe uma portaria, inclusive, que trouxe esse parâmetro, e isso foi consagrado na jurisprudência dos tribunais superiores. Então, sonegar no Brasil até R$20 mil não tem relevância penal, em outras palavras. O mesmo Supremo Tribunal Federal que consagrou essa tese é o mesmo Supremo Tribunal Federal que nega, por exemplo, o princípio da insignificância para o furto de uma bicicleta. Então, veja, uma bicicleta avaliada, por exemplo, em R$100, porque o sujeito possui maus antecedentes, ou porque, caso aplicada a insignificância, essa interpretação ensejaria ali, seria um estímulo para a delinquência. E com uma outra ordem de fundamentação, passa, portanto, a negar a insignificância, porque existem fatores outros que poderiam contribuir com o estímulo à delinquência. Por outro lado, sonegar, repito, no Brasil até R$20 mil, não há crime conforme a jurisprudência dos tribunais superiores. Então, assim, quando eu estou tratando de uma sonegação fiscal, eu estou tentando avaliar em que medida uma sonegação traria abalos para a economia do país. Então, eu estou num cenário superindividual. Então, no cenário superindividual, R$20 mil, eu não consigo gerar um raciocínio concreto em termos de ofensa a trazer o direito penal como legítimo aqui. Você vai responder, de repente, no nível fiscal, lá no nível administrativo fiscal, etc., vai pagar uma multa, etc., mas não tem relevância penal. Então, veja, mas o mesmo debate, às vezes, ele é desprestigiado, como acontece no princípio da insignificância, em que os bens jurídicos são notáveis, como é o caso do bem jurídico patrimonial, que é o patrimônio da vítima. Então, esse é mais um contexto, Felipe, que de repente pode ser o ponto de partida da nossa conversa, para perceber que, às vezes, apesar do bem jurídico ser uma referência teórica para grande parte dos nossos debates, ele está mais presente do que a gente imagina na interpretação do direito penal contemporâneo. Perfeito, Douglas. Esse exemplo que você deu aí, brilhante por sinal,
me remete a uma outra discussão que a gente já vai marcar aqui para ficar numa próxima, quem sabe, que diz respeito, né, por exemplo, à questão do reconhecimento da insignificância ou do não reconhecimento da insignificância, porque o sujeito reiterou em atos de bagatela, né? Mas como nós poderíamos falar em reincidência se o reconhecimento da insignificância retiraria a própria tipicidade da conduta? Então, em nível objetivo, não haveria fato típico, logo não se poderia falar que é reincidente em crimes de bagatela. Então, assim, é uma questão para se discutir depois, mas ainda aqui no tocante ao nosso tema, eu queria, Douglas, que você trouxesse um pouco de luz para que a gente pudesse, talvez, entender como são feitas e tomando por base quem ou o que, como é feita, melhor dizendo, a seleção dos bens jurídicos que merecem uma tutela penal. Por exemplo, qual é o critério de escolha que se diz que uma sonegação de 20 mil é insignificante, mas o furto de uma bicicleta de R$100 não é? Quem que determina essa lesão? O direito penal, ele realmente cria bens jurídicos ou o direito penal reconhece bens jurídicos existentes e diz, esse bem jurídico aqui eu entendo que merece uma tutela penal? E se o direito penal faz isso, ele age orientado por algo ou por alguém? Como que se dá essa questão na seleção dos bens jurídicos? Inicialmente, e não sei se eu tenho tempo suficiente para discorrer um pouco sobre isso, mas é bom que se diga, até para delimitar um pouco aqui a nossa resposta, essa pergunta é tão salutar, Felipe, que de repente a gente tem aqui, primeiro, uma visão metodológica das ciências criminais, a gente tem que colocar os pingos nos is. Quando eu trato da teoria do bem jurídico, como por si só, propriamente dita, eu estou no âmbito da dogmática. Eu estou tratando como um elemento dogmático. Né? Assim como eu trato com princípios, como eu trato com a própria jurisprudência. Só que o bem jurídico, ele não existe solto. Ele não é algo perdido no seio da sociedade. Né? Por que seio da sociedade? E esse é, inclusive, uma tese que eu deixei no mestrado. Muitos entendem que o bem jurídico simplesmente é um objeto material de tutela. Então, é a bicicleta, é o desodorante, é o corpo da vítima no crime de homicídio. Muitos entendem que o bem jurídico é um objeto. Outros vão entender que é uma relação de valor, é um valor em si. Né? O quão caro é, por exemplo, uma situação objeto e tutelado no direito penal econômico, que vai abalar a economia. Um crime de lavagem de dinheiro, ele tem a aptidão para ofender ou não a economia. E aí vem a celeuma, qual bem jurídico eu estou tutelando no âmbito da lavagem. No direito tributário, né, a relação de valor inerente às atividades fiscais é abalada a partir de uma sonegação, por exemplo. Né? Então, tem gente que entende que o bem jurídico é só objeto, tem gente que entende que o bem jurídico é só uma situação de valor, e tem pessoas e autores, né, e aqui me lembro para fazer uma referência a um autor, um penalista chileno, que aprecio muito, o Bustos Ramírez, que é um autor que vai dizer que, na verdade, o bem jurídico traduz uma síntese normativa de interesses sociais. Isso conecta com a sua pergunta na seguinte ideia. Quando eu penso o bem jurídico como um objeto de análise do legislador, porque o legislador, as pessoas com que nós democraticamente colocamos lá no Congresso, é o legitimado para fazer essa filtragem. Então, existe uma demanda social por maior proteção em dado segmento. Essa demanda vai ser traduzida num processo de filtragem pelo legislador como algo possível de ser tutelado pelo direito penal. Poderia ser tutelado, por exemplo, pelo direito administrativo, pelo direito civil.
mas por opção legislativa, o legislador elege o direito penal como o salvaguardador aqui, a salvaguarda da tutela. Por opção legislativa e por motivos variados. Não preciso aqui dizer que o direito penal, por ter uma vertente muito mais de aflição perante aquele que vem a incorrer em crimes, geralmente ele é chamado de forma simbólica, e aqui conecta-se com a ideia de prevenção geral, exatamente para servir como um símbolo, né? Sobretudo na prevenção geral positiva, capitaneada inclusive por Iapos. É como se a sanção penal, essa eleita pelo legislador, para trazer controle social, aquele conflito, aquela demanda, aqueles valores que foram filtrados, passa a ser, através de uma opção legislativa, objeto do direito penal, como se isso fosse um símbolo, uma resposta para a sociedade. É um direito penal, portanto, às vezes, mais simbólico do que efetivo, porque tem de dar resposta à sociedade. É um direito penal eleitoralista, né, com finalidade muito clara de ter um certo respaldo no mandato do legislador. Esse é um ponto. Então, quem cria o bem jurídico? O legislador democraticamente eleito que está suscetível a esse processo de filtragem, que traz à sociedade essas demandas, sobretudo se nós pensarmos que o bem jurídico, assim como eu defendo, que é essa síntese normativa de interesses sociais. Mas o que eu quero frisar nessa resposta é que o bem jurídico, para além de ser uma crítica à legislação, e quando eu falo em crítica, é a gente olhar para o objeto de tutela e ver que isso, de repente, poderia ser solucionado em outros ramos do direito, essa crítica pode ser feita também no âmbito judicial. No âmbito judicial. E por que isso? Quem exerce a política criminal no Brasil? Quem exerce a política criminal no Brasil? E veja que quando eu menciono política criminal, eu não estou me referindo à dogmática, são coisas distintas. Né? Se a gente fosse sintetizar aqui as ciências criminais, eu tenho 3 grandes ramos que se intercomunicam, que é a criminologia, que é a dogmática penal e a política criminal. E eu posso dizer com total propriedade, com total certeza, de que o bem jurídico, na verdade, ele é o elo, né? Ele é o elo. Na verdade, sim, o bem jurídico, ele é o elo entre o direito penal e a sociedade. Porque o bem jurídico, dado o seu caráter de ampliação, o seu caráter de filtragem, que vai normatizar todos esses interesses envolvidos, ele parte, portanto, a materializar o que há de mais interesse na sociedade. Como dizia, essa é uma tarefa possível da gente pensar o bem jurídico como uma crítica à legislação. Em que medida, por exemplo, aquela conduta tida por criminosa pelo legislador ofende um bem jurídico de forma tamanha a justificar o direito penal? Essa é uma crítica possível. A outra crítica possível é eu pegar uma interpretação judicial e analisar sob o ponto de vista também do bem jurídico. Porque o Poder Judiciário, igualmente, é um ator de política criminal. Ele faz escolhas, ele interpreta. A atividade hermenêutica do juiz é uma atividade política criminal. É claro, num cenário criminal. Ele é uma atividade. Quando o legislador entende que aquela conduta não houve ofensa suficiente ao bem jurídico tutelado, é uma escolha política criminal. E, portanto, desemboca, por exemplo, numa tipicidade material, ou desemboca numa dosimetria da pena mais branda para o sujeito, e assim por diante. Então, quando você fala o bem jurídico, quem escolhe o bem jurídico? Quem elege o bem jurídico? É o legislador, é uma entidade legislativa. Mas o Poder Judiciário, por ser um ator de política criminal e não raro se deparar com tipos penais mal escritos, mal elaborados,
topologicamente mal colocados na nossa legislação penal, é uma tarefa hercúlea do judiciário em interpretar esse grau de ofensa. E isso parte necessariamente do bem jurídico numa leitura político-criminal. Não é isso? É uma leitura, inclusive, teleológica. E aí cai naquilo que se chama pelo Roxy de funcionalismo teleológico. Juiz faz escolhas, juiz interpreta. E às vezes a gente pode ter como parâmetro dessa interpretação o bem jurídico tutelado e também aspectos político-criminais. É bem comum, por exemplo, você pegar julgados da insignificância no STF e ver argumentos de diferentes ordens. Porque a carceragem está lotada. Porque se eu aplicar a insignificância aqui vai ser um estímulo para a delinquência. Sim, há uma gama de valorações que são feitas que remodelam ou modelam o bem jurídico passível de ofensa no plano concreto. O tipo penal já está previsto na legislação, mas a atividade hermenêutica tem e deve ter como parâmetro o bem jurídico tutelado. O que está grande em discussão hoje, que tem me gerado pessoalmente algumas inquietudes, é que me parece que, sobretudo no âmbito da jurisdição constitucional, parece que o STF está perdendo a mão nisso. Parece que o STF está entendendo que, inclusive, possui uma atividade legislativa. A grande pergunta que fica, é preciso nós fazermos tábula rasa, a separação de poderes? É preciso nós reformularmos a separação de poderes? Em que medida, e aí eu faço um contraponto com a sua pergunta, Felipe, se você quiser colaborar nesse sentido, em que medida o STF possui legitimidade democrática para, por exemplo, entender que o porte de drogas para consumo pessoal não é crime no Brasil? Será que é esse processo de filtragem que eu me referia no início, em que o legislador democraticamente eleito vai ouvir a sociedade, vai buscar esses valores que estão presentes na sociedade, fatos históricos da realidade brasileira de que o consumo de drogas já é uma realidade no Brasil, pelo menos das drogas que traz menos malefícios, e trazer essa realidade para uma discussão legislativa no Congresso Nacional, audiências públicas, laboratórios de estudo. Será que não seria mais democrático do que o Supremo decidisse criminaliza ou descriminaliza? É a mesma temática do aborto, é a mesma temática da homofobia, é a mesma temática da marcha da maconha, é a mesma temática da pederastia, e assim por aí vai. Então fica um contraponto à sua pergunta em relação ao jurídico como referência e perceber que o STF, o Judiciário, possui essa ferramenta, mas a gente chega agora no século XXI, final de 2020, talvez com única certeza, o STF talvez ele está mais legislando em alguns casos do que exercendo a sua atividade jurisdicional. Douglas, particularmente quero te fazer uma pergunta justamente com essa sua colocação final que diz respeito, né, ilustrativamente aos posicionamentos do Supremo. O que me causa espécies, mais das vezes, é como casos em que se apura a responsabilidade criminal por furtos de frango, por furtos de lata de leite ninho, tem que chegar ao Supremo para que seja averiguada a incidência ou não do princípio da insignificância. Mas aí eu emendo, ao mesmo tempo em que eu me utilizo de certos mecanismos, como o critério da insignificância, para averiguar a tipicidade material da conduta, quando estes critérios, em vez de ajudar, acabam estorvando, acabam, por exemplo, trazendo uma insegurança jurídica, porque a pessoa não sabe se
Formalmente, furtar uma lata de leite nem é crime. Isso a gente não discute. Por quê? Porque o patrimônio foi um bem jurídico eleito como merecedor de tutela penal pelo legislador, e aí quando nós dizemos que o furto de determinada quantia não é crime, de certa maneira nós estamos mitigando aquela seleção do bem jurídico feita abstratamente pelo legislador e falando no plano concreto, olha, não é crime isso não é furto. Então, assim, como que nós conseguimos equilibrar isso como um mecanismo de fomento, digamos assim, a dignidade dos bens jurídicos penais mesmo, ou como algo que está aí para acabar deixando mais confuso, como a gente tem visto no nosso Brasil aí, que nós não temos um mínimo de estabilidade jurisprudencial. Nós não sabemos mais hoje, se na Constituição tiver escrito que algo é branco, a gente não sabe se o STF vai dizer que o branco significa que é branco, ou que o branco, numa análise conforme a Constituição, pode ser verde. É um exemplo bem esdrúxulo, porque hoje, de fato, e não sei se não é só minha essa indignação, nós não temos mais o mínimo. Eu não estou dizendo que todas as decisões devem ser previsíveis, mas nós não temos mais o mínimo de previsibilidade das decisões. Não temos uma coerência jurisprudencial. E em que ponto esse fazimento de política criminal pelo judiciário não poderia, em certa medida, causar mais caos do que trazer benefício? Olha, na minha opinião, essa talvez seja um dos grandes cenários a serem enfrentados no direito penal contemporâneo. O Poder Judiciário ele é ativista por inúmeros motivos. E aí teríamos que ir lá beber na fonte da ciência política, na filosofia constitucional, e discutir por que o Judiciário é ativista. Me parece que esse não é o objetivo de hoje, do nosso papo. Essa insegurança talvez seja um dos motivos da gente buscar, enquanto advogados, enquanto acadêmicos, buscar incessantemente padrões metodológicos de decisões penais no Brasil. Qual que é, talvez, esses lineamentos preliminares para se buscar um padrão metodológico de decisão? Na minha opinião, está no texto, na argumentação. Teorias da argumentação jurídica. Seja para você desprestigiar o argumento como meramente retórico e, portanto, não tem legitimidade para abraçar uma tese de incriminação, seja para sustentar que aquele argumento em específico ele é idôneo e que, portanto, tem lastro suficiente a satisfazer minimamente ali uma base mínima de legitimidade do direito penal. Assunto complexo, assunto pouquíssimo explorado, não só no Brasil, mas também na ordem internacional. A hermenêutica judicial do direito penal. A todos nós penalistas que estudamos a fundo, todo mundo que gosta de direito penal, não tem nenhum que estuda já por muito tempo, desde os bancos da faculdade, depois de repente uma especialização, um mestrado, doutorado, a gente já está cansado de ver falar em bem jurídico, em princípio da proporcionalidade. Felipe, existe argumento mais retórico do Supremo do que o princípio da proporcionalidade? Não existe. Na minha opinião, não existe. Então, assim, a proporcionalidade, de sentido estrito, um sopesamento de valores jurídicos que, uma vez balanceados, vai sair ali uma síntese, um produto pronto e acabado, e vai dar uma resposta pronta e acabada de que naquele fato a inclinação está ok. Será que eu coloco em xeque nas minhas dúvidas, inclusive angústias acadêmicas, sobre a proporcionalidade? Eu acho que a proporcionalidade precisa evoluir no Brasil. O Robert Alexi, ele é grande influência no Brasil sobre esse estudo sistemático da proporcionalidade. Mas muita gente estuda adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito e fica por aí. Acabou a conversa. Para nós penalistas ainda, né, que talvez o nosso acesso à doutrina constitucional, à filosofia constitucional seja mais restrito,
acaba por aí mesmo, fica como o princípio da proporcionalidade que está no livro do direito penal. E eu acho que a saída para a sua pergunta, na busca de uma segurança jurídica, está em buscar padrões de decisão. Padrões de decisão. É o bem jurídico? Se é, por que é? Se não, por que não? Né? Porque não adianta falar, o bem jurídico, como alguns autores, né, conversávamos há pouco, abominam o bem jurídico está no seu leito de morte. E aí, para nós que defendemos, eu digo nós porque eu ainda acredito no bem jurídico. Eu acredito no bem jurídico. E eu acho que ele tem que ser reformulado no cenário da contemporaneidade. Ele tem que ser reformulado. Aliás, o bem jurídico ele é um elemento dogmático em constante mutação. Agora, se por um acaso ele não é legítimo, o que é legítimo no cenário judicial em termos metodológicos? Quando eu falo em termos metodológicos, é o seguinte sentido: quando o juiz vai decidir que a conduta X é insignificante e a conduta Y não é, com qual referente ele fala isso? Com qual parâmetro ele fala isso? Princípios? Proporcionalidade? Porque senão fica casuístico demais. Fica uma caixinha de surpresa e, portanto, a insegurança. Então, eu tô assim, discutindo porque é um assunto que eu tenho trabalhado muito no nível acadêmico e que a gente precisa produzir conhecimento sobre isso, né? Nós, advogados, que nos deparamos com esse cenário de insegurança, nós precisamos provocar o julgador do nosso processo de que ele tem que fugir do casuísmo, ele tem que ser coerente, e para ser coerente precisa de padrões, seja ele qual for, tem que ter padrões, né? Então, assim, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, talvez eu tenha respondido mais com angústia do que objetividade, mas é isso, porque nós não temos resposta para isso, né? Então, eu acho, e aqui para concluir minha fala, chegar a hora do penalista sair da caixa do direito penal. Acabou. Para todo mundo que pensa criticamente no direito penal, para todo mundo que pensa assim, de forma incessante num direito penal legítimo, né? Nós precisamos pensar sobre novas premissas. Seja no direito constitucional, seja na filosofia política, seja na ciência política, seja em qualquer coisa que possa nos dar um pouco mais de fôlego. Porque senão a gente fica num estudo redundante, na minha opinião, um estudo redundante, discutindo a interpretação de um tipo penal específico. Tem a sua validade? Tem. Né? Se a teoria da cegueira deliberada vai ter a sua aplicação no Brasil, algumas por exemplo, deturpam a cegueira deliberada. Né? Compra-se da Alemanha, aplica em qualquer caso e vamos embora. Tem gente que se preocupa, escreve teses tentando trazer para o Brasil teses que são já famosas no exterior, mas não tem espaço acadêmico, não tem espaço na realidade brasileira. Nós precisamos, na minha opinião, evoluir no básico, na legitimidade no direito penal. E aí eu termino. Todos nós que defendemos o bem jurídico como padrão de metodologia, de método de interpretação, sofremos há uns 10 anos, levamos um balde de água fria do Roxy. Klaus Roxy, para quem não sabe, um grande penalista alemão da Universidade de Munique, trouxe historicamente o bem jurídico como critério da legitimidade do direito penal. Para ele, fazia todo sentido pensar o bem jurídico como critério, inclusive, teleológico. O direito penal está destinado a proteger bens jurídicos e só por isso ele é legítimo. Ponto, a gente acreditou nisso. Aí vem Roxy, há 10 anos, começar a falar que existem crimes sem bem jurídico, porque existem crimes que têm o condão de tipos penais que têm o condão de afetar interesses de gerações futuras. Como que eu vou, por exemplo, aqui só fazer um exemplo do artigo que escreveu sobre isso, como que eu vou delimitar o bem jurídico que possa ofender bens de gerações futuras? Ele teve que afirmar que alguns crimes não têm bens jurídicos, e pra gente que acreditava nisso foi um balde de água fria, né? Outros descambaram para um funcionalismo do sistema do IAC, para dizer que o IAC só dizer que não tem bem jurídico, é mais importante o papel que o sujeito exerce na sociedade, o direito penal ser legítimo à medida que ele deixou de exercer o papel que lhe era esperado. Essa é uma das premissas do IAC. Enfim, nós precisamos evoluir, Felipe, no básico, para que a gente possa, conforme a sua pergunta, trazer, ou pelo menos tentar trazer um pouco mais de segurança jurídica. Douglas, fantástica a sua exposição.
Eu, há tempos, eu queria ter essa conversa com alguém e eu acredito que eu não teria como ter escolhido pessoa melhor. Nós já conversamos bastante sobre o bem jurídico, você já expôs com maestria aí pontos salutares e de capital relevância para que nós pudéssemos compreender, né, o nível da discussão, mas como também não poderíamos deixar de falar como se faz essa análise no campo do direito penal econômico, cujos bens jurídicos são supraindividuais, são intangíveis, né? São bens jurídicos espiritualizados, como a doutrina costuma dizer. Então, por exemplo, como dizer que o sujeito que está trazendo um tatu no bagageiro do carro, ele lesou o meio ambiente, como o sujeito que derramou, sei lá, um litro de óleo num rio, ocasionou um dano relevante, passível, portanto, de tutela penal, por lesar o meio ambiente. Como fica a análise da efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo direito penal econômico e qual o trabalho do advogado no campo da argumentação para questionar, muitas vezes, não a legitimidade do direito penal econômico de modo abstrato, mas a legitimidade da punição naquele determinado caso concreto. Como trabalhar isso, Douglas? Vamos delimitar assim, o nosso contexto. Vamos delimitar o exemplo que você trouxe do tatu e fazer referência ao direito penal ambiental e instituir que está dentro aí do direito penal econômico. Antes de mais nada, é bom dizer, é bom que se diga que bem jurídico não se confunde com ofensividade. Esse é o grande dever de casa do penalista que vai trabalhar com o direito penal econômico. A parte de aspectos técnicos na incriminação, no tipo penal em específico, que foi objeto da denúncia, que o seu cliente figura-se como réu, nós precisamos pensar o que está por trás daquele bem jurídico específico, seja qual ele for, seja o direito penal econômico e seja aqui o ambiental que farei referência. É bom que se diga, então, inicialmente, que bem jurídico não se confunde com ofensividade. Muito se preocupa com o que eu estou protegendo. Se, por exemplo, num crime de maus tratos a animais ou um crime de poluição, o que eu estou protegendo? É quase que intuitivo dizer que eu estou protegendo o meio ambiente, por óbvio, né? Até para fazer sentido com a legislação que trata do crime ambiental, dos crimes ambientais. Porém, quando eu transporto esse debate para a ideia de ofensividade, aí entra o nosso papel enquanto defensores, enquanto advogado. Porque para eu buscar, por exemplo, uma atipicidade material, para focar só nesse exemplo, eu vou ter que analisar não o bem jurídico em si, mas o grau de ofensa a esse bem jurídico, né? Então, suponhamos aqui o artigo 54 da Lei 9.605, que trata de poluição, apenas um exemplo um tanto didático, né? Será que a conduta da gente jogar caminhão de óleo dentro de um rio de águas cristalinas é a mesma coisa do que eu jogar o mesmo caminhão no rio Tietê? Será que se eu jogar, ao invés de um caminhão de óleo, eu jogar uma colher de óleo, será que existe alguma diferenciação em grau de ofensa? Então, com esse parâmetro, a gente consegue perceber que o mais importante não é o bem jurídico em si, meio ambiente, que vai ser afetado minimamente ou em proporção gigantesca, mas o grau de ofensa a esse bem jurídico, né? E eu gostaria de realçar que quando eu trato da ofensividade, é necessário a gente fixar que a ofensividade ela é muito cara para o judiciário, para o poder judiciário, porque é uma realidade não factível para o legislador. O legislador, quando criou o artigo 54, ele não se deparava lá com o caminhão e o rio. Ele não tinha um exemplo prático para sustentar ali o tipo penal. O julgador tem essa realidade. Por isso que eu digo que quando o julgador faz essa opção em analisar no nível da ofensividade,
e esse julgador que vai ser provocado por nós, advogados, esse julgador, o que nós estamos tentando provocar no juiz é uma postura político-criminal e não essencialmente dogmática. Porque ele poderia simplesmente fazer uma análise fria do artigo 54 e dizer que, ao jogar uma colher, há punição. E ponto final. É um texto da lei. Só que a gente sabe que a interpretação vai muito além disso, né? E na hermenêutica do direito penal não é diferente. O juiz, quando faz opções, faz decisões e, portanto, política, ele está sendo um ator de política criminal. E nós, advogados, precisamos provocar no juiz essa postura, colocar em dúvida esses graus de ofensividade. Mais importante, repito, não é o identificar para o juiz qual o bem jurídico tutelado. Isso é até intuitivo, mas suscitar na cabeça do juiz que o grau de ofensa não enseja a incidência do direito penal no plano concreto. No plano abstrato, ok, previsto pelo legislador. Mas cabe ao juiz, e na nossa atuação, precisamos chamar o juiz como um ator responsável de interpretação e mostrar com os nossos argumentos que, na prática, aquele grau de ofensa ele é mínimo e, portanto, aquele fato poderia ser resolvido em outras instâncias. E aí, com isso, a gente consegue fazer, nas devidas proporções, a mesma análise no direito penal econômico como um todo. Por quê? Eu tenho uma característica muito comum nesse âmbito, que são bens jurídicos fluidos. Se a gente for estudar os bens jurídicos coletivos ou superindividuais, como queira, a gente vai perceber que eles fazem parte de uma ideia de expansão de novas formas de tutela, né? Tendentes claramente a trazer novas formas de controle, algo muito comum, inclusive, com a sociedade pós-industriais, que são novos riscos surgiram, riscos ambientais, está aí Chernobyl, que não deixam mentir, riscos econômicos, riscos de variadas naturezas. Existe um autor referência nessa temática, um sociólogo, Ulrich Beck, que vai trazer a ideia de sociedade de risco. Os penalistas, de pronto, criaram o que se entende direito penal do risco, exatamente para que, numa atividade de contenção, surjam tipos penais que possam fazer sentido nessa realidade pós-industrial, em que os bens jurídicos não são apenas bens jurídicos individuais, lá o patrimônio, a vida, não. Com a sociedade pós-industrial, eu tenho como emergente um novo direito penal destinado a conter esses novos riscos. Existe uma grande autora, e aqui faço mais uma referência, uma autora que eu gosto muito, uma autora espanhola, Dulce Santana Vega. Ela tem um manual de La Protección Penal de los Bens Jurídicos Coletivos. É uma obra fenomenal em relação, acho que é a autora que mais que originalmente trouxe esse debate, e muitos penalistas brasileiros têm nela como referência a esse assunto. Então, o debate fica mais interessante no nível de ofensividade, como dizia, quando eu me deparo com um bem jurídico fluido, que um bem jurídico está muito mais ligado a um processo de comunicação, né? A forma como a sociedade se comporta perante um fator lesivo para a própria sociedade, do que um bem jurídico essencialmente individual. E é nesse cenário superindividual que aumenta a responsabilidade do Poder Judiciário em trazer de forma legítima padrões de decisão e que poderá, inclusive, utilizar a ofensividade como critério de legitimidade do direito penal no plano concreto. Então, eu acho que essa é uma vertente interessante. Eu, como dica aqui de trabalho, como pressuposto de trabalho nas nossas defesas que envolvem direito penal econômico, a ofensividade tem muito a nos ajudar. Felipe. Douglas, muito obrigado. Deixo meus agradecimentos em nome da Escola de Advocacia Criminal e já
faço um convite para uma próxima oportunidade a gente trazer esse nível de discussão para o campo da lavagem de capitais, que é uma área que eu tenho estudado. Isso. Aí o bicho pega, né? Na lavagem o bicho pega porque são inúmeros nuances que vão muito além dos pressupostos que nós colocamos aqui. Perfeito. Meu amigo, quiser fazer mais alguma consideração, fica aqui mais uma vez meus agradecimentos. Muito obrigado. Saio daqui com um estofo teórico muito mais fortalecido do que aquele que eu tinha no início da conversa. Isso eu devo a você. Muito obrigado. Felipe, agradeço imensamente o convite e gostaria aqui de parabenizar a iniciativa desse projeto. Eu acho que já passou da hora de Mato Grosso fazer escola na área criminal, né? Então, contem com a gente, conta com a Universidade Federal de Mato Grosso, onde também com o nosso quadro funcional enquanto docente, a gente fazer as pontes necessárias nesse projeto. Será uma grande honra e que a gente possa, a curto, médio ou longo prazo, começar a fazer escola em direito penal, assim como nos grandes centros. Assim como eu vejo você, vejo diversos outros colegas que são qualificadíssimos e que a gente pode ir numa grande corrente fomentar o debate acadêmico para que possa trazer subsídio de trabalho para nós, advogados. Muito obrigado pelo convite e até a próxima.